Está começando mais um Antenados na Geral para todo o Brasil, na tela da Boas Novas. Bom ter a sua companhia e a sua audiência no programa de hoje. Vamos falar sobre os 10 mandamentos. Vai ser muito interessante. Não é um papo interessante porque muitas pessoas não sabem por que existe, por que foi feito. Nós vamos debater hoje aqui no Antenados na Geral. Além do mais, existem interpretações diferentes sobre os 10 mandamentos. Nós vamos falar um pouco sobre várias dessas interpretações hoje, qual nós imaginamos que seja a bíblica, a mais correta ou próxima do texto bíblico. É bom a gente imaginar que no rol dos mandamentos ou das leis de Deus, ele primeiro lista 4 que são referentes a ele mesmo, referente ao homem, a Deus, e as outras 6 referentes do homem com o próximo. Então, não matarás, não adulterarás e por aí vai. E nós vamos abordar cada uma delas, entendendo a interpretação nos dias de hoje. Era apenas para os judeus ou para os gentios? Era apenas uma coisa pontual naquela época ou subsiste até hoje? Sobre tudo isso que nós vamos debater no Antenado na Geral de hoje. E para falar um pouco sobre isso, recebo ele que é pastor, presidente da Igreja Evangélica, a Palavra Viva, Ministério Amor e Avivamento, pastor Luciano Costa. Pastor, bem-vindo ao Antenados na Geral. Obrigado, André, pelo convite. Deus abençoe. Prazer em rever os amigos. Vai ser um debate muito edificante. Você que está em casa, Deus abençoe a sua vida e vai trazer conhecimento, embasamento bíblico para o seu crescimento. Fique conosco que vai ficar muito bom isso aqui. Obrigado, seja bem-vindo, pastor. Também recebo ele que é pastor, escritor e professor de Novo Testamento e Teologia Geral, também conferencista e comentarista da Bíblia de Estudo Apologética. Pastor Ailton Bezerra. Pastor Ailton Bezerra, bem-vindo ao Antenados na Geral. Muito bom, André. A todos, a graça e a paz. Cada telespectador, que Deus o abençoe grandemente. E esse debate vai ser bênção, como todos os debates são. E vamos falar do maior código de ética, moral e espiritual que sobreviveu ao deserto, chegou na cidade, no país e se espalhou por todo o mundo. Então, tenho certeza que vai ser muito bom. E você que manda e-mail, continue mandando aí para mim, que eu vou continuar interagindo com você. E é bom a gente lembrar isso. Durante o programa, colocamos os contatos dos pastores que estão participando do Antenados na Geral. Se você quiser convidá-lo para uma conferência, para um estudo na sua igreja ou tirar alguma dúvida, vai ter e-mail, ou telefone, ou enfim, alguma informação que foi passada por eles na produção na sua tela. Então, você pode entrar diretamente em contato com ele, porque às vezes é difícil nós do Antenados repassarmos os e-mails e comunicados feitos por você, telespectador, tá bom? Eu recebo também nesse programa ele que é pastor na Igreja Evangélica Pentecostal, Ministério Vidas para Cristo, em Campo Grande, pastor Marcos Santos. Pastor, bem-vindo ao Antenados. Mais uma vez, eu aqui agradeço, também estar junto com essas feras aqui. Hoje o negócio vai ficar bom. Você que está sintonizado conosco, fica antenado aí que tem coisa boa. Seja bem-vindo. Também recebo ele que é bispo da Catedral Presbiteriana Pentecostal, também doutor em Teologia e professor da Faculdade Fátum. Também é escritor, bispo Joel de França. Bem-vindo ao Antenados na Geral. A paz do Senhor Jesus, o shalom, o rahá para todos, paz e bênção. Na verdade, estamos aqui, todo mundo de Big Field, né? Todo mundo cercou aqui a Zona Oeste aqui. Hoje eu vou aprender um pouco aqui com o professor Marcos aqui a respeito desse tema aqui. Com certeza tem convicção que alguns judeus ortodoxos vão ligar para cá, porque não vão gostar muito do debate, não. O contato dele está na tela, tá? Não precisa mandar para o Antenado, não. É bom a gente deixar isso aí. Eu creio que nós vamos chegar a alguns entendimentos aqui muito bom a respeito desses mandamentos. E é bom, você falou sobre e-mail aí, às vezes a gente recebe cada pergunta sobre o e-mail e realmente é polêmico, e é bom, porque a gente tem uma maneira de orientar as pessoas através desse programa. E é bom a gente ter até um debate sobre esse. Eu acho que o Antenados tem mais de 1.300 programas, cada vez com um tema diferenciado. E hoje vamos tentar esclarecer para que você entenda com mais clareza sobre o que eram os 10 mandamentos. Porque Deus escreveu numa tábua, numa pedra, 10 leis. Depois vamos também falar a diferenciação da lei de Moisés, que foi escrita já em pergaminho ou nos rolos, enfim. Tem várias perguntas vindas na internet, nós vamos tocar em cada uma delas. Mas deixa eu iniciar o debate, porque nós começamos até isso antes de começar o programa. O meu entendimento sobre uma lei, hoje pelo menos num país, num local civilizado, é de acordo com a sua necessidade. Então, se aparecem coisas novas, se fazem leis novas para controlar ou regular aquele tipo de conduta, ou se é crime ou não. Então, a lei vem muito para sanar uma necessidade. Vocês imaginam que os 10 mandamentos aí, dada por Deus, foi uma coisa também, embora subsista até hoje, foi uma coisa muito pontual, naquele momento do povo judeu, enfim, na questão social que eles viviam, era muito importante essas leis, esse rol de leis que eram escritas, era uma coisa pontual para aquele momento, porque havia a necessidade de falar, olha, um Deus acima de todos, não fazer escultura, não adulterarás, era uma coisa
também momentânea, embora subsista até hoje? Vamos lá, então. André, na verdade, e querido telespectador, a lei, você cita a lei transitória, ou seja, por exemplo, Estados Unidos e até o Brasil também, você tem as federações, e para cada federação existem leis municipais que não se aplica àquele outro município. Perfeito. São leis transitórias. No caso do Decálogo, os 10 mandamentos, é uma lei eterna. E aí onde há as confusões, como o bispo já colocou, das interpretações, que nós vamos falar daqui a pouco sobre isso. Então, como que surge, qual o princípio da lei? Gênesis 2, 16, 17, o Senhor falou claramente para Adão: Adão, você é livre como de toda a árvore do jardim e tal, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal dela não toque. Ou seja, você pode ter toda a liberdade, mas tem um limite para você. Todo ser humano precisa de limite. Então, a lei ela vem impor um limite e regular os meandros em que essa sociedade vai interagir. Quando a gente fala dos 10 mandamentos, a gente está falando de um princípio espiritual, moral e ético que sobreviveu ao deserto e chegou até nós. Então, o princípio, André, dos 10 mandamentos, ele não é transitório, eles são eternos. O princípio não muda. O que mudou foi alguma coisa que nós podemos falar daqui a pouco, né? Eu acho que vai ficar bom falar sobre isso. Então, a lei dos 10 mandamentos, dada por Moisés, que na verdade veio do coração de Deus, ela é eterna, né? O que houve foi uma alteração a partir do novo pacto, da nova aliança, a partir de Cristo Jesus. Pastor Marcos, só corrigindo. Pastor Ailton. Pastor Ailton Bezerra. Pastor Marcos. Não foi Moisés que deu essa lei. Não, foi essa Deus. foi o próprio Deus. Moisés deu outras leis. Esse mandamento foi o próprio Deus que escreveu em tábuas de pedra e deu a Moisés para dar ao povo. Então, não foi Moisés que deu essa lei. Moisés deu leis ao povo que sobrecarregou o povo. Essa é uma realidade. Vamos falar um pouco sobre que momento era esse para o povo judeu? O que se vivia? O que estava acontecendo mediante o povo? Deixa eu dar só uma explicação. Só para eu tocar nessa questão mesmo também de temporal, pontual, no sentido de por que não veio antes ou não veio depois, veio naquele momento? Existiam nesse rol, era exercida muito desses pecados ou as pessoas quebravam muito essas leis? Nessa linha, antes até de continuar falando, que tem ali o homem da batalha espiritual de Londrina, homem de Deus, para falar, tem aqui o grande profeta também, mas olha só rapidinho, o que é que acontece? E é muito importante que eu vou dizer aqui agora. De fato, Deus deu os 10 mandamentos. Sobretudo, antes dos 10 mandamentos, já existia um povo. Tá? Os povos semitas e a cultura semita ela já existia. Então, por exemplo, o código, a lei de Talião, o código de Hammurabi, não veio do céu, é dos homens. Então, a gente tem que só fazer a separação. Então, o código de Talião, olho por olho, dente por dente, com ferro se fere, com ferro será ferido. Então, era um contexto que não é divino. E aí é que está a confusão. Não, a Bíblia diz isso, não é a Bíblia que diz. Era a lei social, cultural do contexto histórico que estava presente. Perfeito. Então, esse tipo de lei, a exemplo, qualquer jurista, hoje ainda, assim como ele estuda os sofistas, os filósofos pré-socráticos, lá da Grécia, ele também estuda o código, a lei de Talião e o código de Hammurabi, até hoje. Até eu estava com um advogado, eu, minha esposa, e um grupo almoçando, ela até fez uma pergunta, eu falei, pastor, eu estou afastado do evangelho, e lá na faculdade eu não entendo uma coisa, né? Todo mundo aceita o código de Talião, a lei de Talião, o código de Hammurabi, mas não aceita o Antigo Testamento. Não aceita nem mesmo Moisés. E eu falei, interessante, o cara ele acredita mais num princípio histórico que traz da lei, que respalda o estudo dele, mas ele não quer acreditar num personagem histórico que foi Moisés. Então, a lei, ela vem, André, só para parar aqui minha fala, ela vem para organizar, e os 10 mandamentos é eterno, o princípio, e não transitório, e as demais leis que estão no Antigo Testamento era de uma sociedade, de um povo que regulava e vinha de encontro às demandas sociais daquele tempo. Mas interessante, você falou aí da lei de Talião, mas veja bem, se você for ver, de onde veio essa ideia dele, de onde ele criou essa lei, se ele não teve um referencial do próprio Deus? Não, sim. Observando o comportamento de Deus, de punir os errados, de dar a colheita de acordo com aquele que plantou, então ele diz, Deus age dessa maneira. Deus, e isso é notório, você planta, você colhe o que você plantou. Então, o próprio Deus, ele agia dessa maneira. Ele agia com a sua justiça e a sua defesa ao seu povo. Quanto à lei que Deus dá depois a Moisés, ele já deu antes, como o próprio pastor falou aqui, já deu a Abraão lá atrás, já deu a Noé, eram os ensinamentos de Deus ao homem.
Mas o que Deus viu? Que havia chegou um momento da explosão do povo, e o povo, então, tinha necessidade de mandamentos, de lei. O povo tinha necessidade de saber alguma coisa, porque senão aquela pedra é Deus, a lua é Deus, o sol é foi a Deus. cobra, né? Então Não, Deus disse, esse povo está perdido. Eu preciso orientar esse povo a respeito da minha vontade. Como o diabo tem os seus mandamentos, Buda tem os seus mandamentos e os seus ensinamentos. Então Deus disse, eu vou dar meu ensinamento. Interessante, a gente fala às vezes de Abraão, porque antes de Abraão teve Enoque, teve Noé, e Deus não se manifestou, eu sou Deus de Enoque, eu sou Deus de Noé. Ele diz, eu sou o Deus de Abraão. Ele começa num princípio ali de uma marca, de uma revelação humana pelo comportamento do homem. O Abraão, ele reconhece a soberania divina. Ele diz, há um Criador para tudo isso. Então, quando ele reconhece, Deus diz, eu sou o teu Deus. Então, é tremendo ali, porque essa é uma revelação tremenda, que Abraão ele tem agora um mandamento, que é o seu caminhar com Deus, o Deus que ele confessou, o Deus que ele acreditou. Tanto é que o comportamento de Abraão, depois daquela batalha que ele vai libertar Ló, ele dá o dízimo de tudo. Não era lei, não havia escrito nenhum sobre dar o dízimo. Então, ele dá por quê? Porque ele havia um mandamento espiritual. Rapidinho, bispo, é porque o dízimo não é da lei, é antes da lei. Exatamente. É até bom você que está assistindo guardar isso aí. E não, O que levou Abraão Abraão a fazer isso? O próprio Deus. O próprio Deus, que falava com o homem através do seu espírito. Você tem uma comunhão com Deus, Deus fala com você. Bom, André, existem duas etapas interessantes. Nós estamos falando de Abraão e Moisés. Abraão cria-se um povo. Moisés tira um povo do cativeiro. E quando tira o povo, traz o povo cheio de legados do Egito, cheio de costumes errados do Egito. Então, para você governar uma nação, você precisa ter as orientações das leis. Então, Deus deu a Moisés o caminho, que hoje eu não me espanto uma faculdade de direito ou qualquer outra banir a lei com relação a Moisés. Eu não me espanto, eu até me alegro porque eu sei que há uma perseguição. Mas eles dão todas essas voltas, mas depois no final ele cai no fundamento que é o Senhor. Não tem como fugir. As leis hoje todas são voltadas e não tem como fugir dessa realidade. Então, quando a gente lê os 10 mandamentos, ele é evidente hoje na sociedade, muitos países adotam eles como princípio. Você não entra num tribunal. Eu trabalhei no tribunal junto com determinado juiz, e ele sempre colocava a mão sobre a Bíblia para que pudesse ser julgado. Por quê? Porque se põe ali as leis nessa questão. Agora, realmente, aquilo que foi bifurcado. A lei de Deus, dada para o povo de Deus, que prevalece hoje, que, como o pastor disse bem, o bispo disse bem, é eterno, né? E existem as leis transitórias, que é para realmente haver a situação momentânea, aquela situação daquela época, para que possa se organizar. Então, hoje, nós não temos como fugir. A lei dos 10 mandamentos é fundamental para uma ordem, no sentido amplo da palavra, né? Para uma nação, para um município, para um estado e principalmente para o povo de Deus. Mas a lei é boa quando ela não fere o seu direito. Porque o que é a lei? A lei, ela pode... o ladrão vai pegar prisão perpétua. Para mim, não está falando nada, porque não é o meu caso. Então, se você vive segundo a sociedade, os direitos legais, qualquer lei, por mais severa que ela seja, ela não vai te preocupar, porque você está andando no caminho certo. Mas existe lei, por exemplo, vou dar um exemplo. Existe a lei que ela fere os direitos. Por exemplo, eu sou a favor da lei seca, porque, inclusive, até o índice de acidente diminuiu bastante. Mas é uma lei que ela atinge pessoas de inocentes. O cara comeu um bombom de licor, o cara fez um gargarejo com antisséptico que tem álcool, e ele chegou ali na frente, pegou a lei seca, ele é preso como se ele tivesse tomado bebida alcoólica. Quer dizer, é uma lei que tem um lado maravilhoso, mas tem um lado arbitrário. E isso é que Deus, que muitos falam hoje, mas essa é que Deus deu leis, Deus deu leis que Moisés que deu, aí sim, Moisés deu, que se tornou, então, as leis pesadas. Vamos para um rápido intervalo, depois a gente volta. Eu quero também ouvir o pastor Luciano, mas eu quero levantar uma pergunta que foi a que eu acho, de fato, aprendi aqui. Não sei se eu peguei e captei errado dos pastores e talvez do telespectador. A gente falou que antes, talvez, também das tábuas da lei, já existiam ensinamentos, códigos e outras coisas. A minha pergunta é, as leis de Deus
Deus, da tábua da lei de Deus, elas vieram reforçar leis já existentes, ou ele criou alguma coisa diferente por causa do momento? Por que eu levanto isso? Por exemplo, teve um novo, sei lá, 10 anos atrás, novo Código de Trânsito. Então, antes daquilo ele dirigir sem cinto, era tranquilo, não era errado, você não pagava, você não estava infringindo a lei. E foi feito de dia para noite, e a partir daquele dia era infringir a lei. Aí veio a tecnologia de celular, mandar mensagem de texto, que era uma coisa nova. Quando o pessoal viu que estava tendo muito acidente porque o pessoal mandava mensagem de texto, vamos criar uma lei para isso. A minha pergunta é, existe alguma dessas leis que foram listadas por Deus no Decálogo, que antes daquele momento da entrega do tábua da lei era algo normal e que era uma prática talvez não pecaminosa e... enfim, normal, que não era contra a lei, e a partir daquele momento Deus colocou, agora é pecado. Só para a gente debater e entender o que Deus reforçou e o que Ele criou, talvez estabeleceu de novo a partir dos 10 mandamentos. Vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, o Antenados volta já já. Estamos de volta ao segundo bloco do Antenados na Geral para todo o Brasil, falando um pouco sobre as leis de Deus, os 10 mandamentos, a sua tábua de leis. Eu levantei a seguinte pergunta e questionamento. Nós falamos aqui sobre leis ou códigos de ética ou ensinamentos que eram passados oralmente pelas pessoas, por histórias, até aquele momento. Porém, Deus um dia falou assim, não, deixa eu botar numa tábua de... Vou dar em pedra logo, para passar uma mensagem. Nós vamos também falar um pouco do significado de ser numa pedra, e não talvez no papel, algum outro tipo de material. Mas a minha pergunta é a seguinte, assim como novas leis são criadas, e a partir do momento da criação daquela lei, e o presidente sanciona aquilo, do dia para a noite aquilo passa a ser, se você fizer aquela prática, aquilo é contra a lei, é pecado ou é errado, você está infringindo uma lei. O que já era normal, ou contra a lei, ou contra o código de ética dos judeus naquele tempo, que talvez Deus reforçou nessa tábua, e talvez existia uma dessas 10 leis que estavam escritas que talvez não era nenhum tipo de pecado, não era errado até aquele momento que foi criado, e a partir daquele momento que foi dado a Moisés as tábuas da lei, ele falou, agora é pecado, vocês faziam isso, não podem fazer mais, pastor Luciano. Isso. Bem, essa eu vou deixar para o meu amigo aqui, pastor Ailton. Eu quero falar aquilo que eu não deixaram falar no primeiro bloco, é o seguinte, é que os 10 mandamentos, colaborando com tudo que eles falaram, assino embaixo, porém, é a espinha dorsal de toda a Bíblia. Dali discorre vários conceitos, várias leis. A lei de Deus, que foi ali dada, o Senhor deu aos 10 mandamentos, é uma lei eterna, é uma lei que dá respaldo para toda a Bíblia Sagrada no Antigo e o Novo Testamento. Então, é necessário, hoje em dia, tudo é pela lei, porque a lei é importante, né? A gente está na dispensação da graça, mas a lei dá o princípio da graça. E eu costumo dizer para as ovelhas, para ser bem simples, você arrancar um dente, um siso, aquela raiz bem longa, e pegar um torquês e arrancar na mão grande, desmaia a pessoa, quase que morre. E se você colocar anestesia, você arranca até a mandíbula, dependendo da anestesia, e ela não vai sentir nada. Então, hoje, nós praticamos a lei, nós vivemos a lei com anestesia. Quem é a anestesia? Jesus Cristo. Então, a gente faz sem sentir, e fazendo a vontade de Deus. Não, mas é isso aí mesmo. Pronto. Não, mas uma coisa... Vocês são muito fera. Eu sou mais arroz e feijão. Mas, pastor Luciano, a gente está falando muito de leis que são feitas a partir disso. Se a gente pudesse, talvez, encarar a tábua da lei como... É Constituição. Eu acho que para a lei é feita assim. Existe uma Constituição. Todas as novas leis que são feitas não podem infringir a Constituição, porque se for, meu irmão... Então, a Constituição de Deus, em vez de tábua das leis, a Constituição de Deus são os 10 mandamentos. Na verdade... Qualquer coisa feita pelo homem de lei, antes ou depois, que infringe isso que está escrito, meu irmão, está tudo errado. Agora eu passo para ele a pergunta, e então, ele é fera. Não, muito bom, a Constituição de Deus, gostei dessa... O pastor filosofou bonito, hein? Vamos arrancar tudo. Então, olha só, na verdade, André, você falou, então, antes existia já as questões de leis e depois. Então, depois dos 10 mandamentos, você tem a lei normativa, ou seja, aquilo que regula e que tem que ser dentro daqueles meandros para que, então, você viva o princípio eterno. Pastor Luciano colocou muito bem que é a espinha dorsal da Bíblia, né? E Jesus vai resumir, vai sintetizar, e Paulo também sintetiza mais ainda, né? Agora, por que existia antes? Aí a gente vai entrar na outra questão, rapidamente, chamada revelação geral. Na revelação geral, Deus se manifesta ao homem a partir das obras criadas e a partir da lei moral e do consentimento universal. As obras criadas revelam o Criador.
A lei moral, André, o princípio da lei moral está em todo ser humano, porque ele é a imagem e semelhança de Deus. E como imagem e semelhança de Deus, ele tem os aspectos morais, os aspectos espirituais, porque ele é um ser espiritual. Por que Moisés entregou o dízimo? Na verdade, todo homem, ele é o Abraão. Por que o Abraão entregou o dízimo antes da lei? Porque todo homem, ele é ou uma tríade ou uma díade, não importa se é corrente, é tricotomista ou dicotomista. O homem, ele é um ser espiritual e ele tem necessidades espirituais. Então, desde que o mundo é mundo, pessoas querem entregar algo a alguém superior a ela, a uma divindade. Então, quando os 10 mandamentos vêm, ele vem para regular e normatizar. A partir dali, como você já colocou, a Constituição de Deus foi estabelecida, a norma central. Por quê, André? Na questão da revelação da lei moral, por exemplo, Romanos 2,15, Paulo fala o seguinte: ainda que eles não conhecessem a Deus, existe uma lei gravada em seus corações, não escrita nem em tábua, mas em seus corações, que o acusa e o defende. Na filosofia a gente chama isso de lei do mérito e demérito. Né? O que é mérito e demérito? O que me dá mérito e o que me dá demérito? Só para tu ter um exemplo rapidinho, código de ética. Um bandido, traficante, chegou numa prisão, ele vai ter a sua ala ali de respeito do seu grupo. Mas se ele é um estuprador, já era. Existe código de ética entre eles. Uma menina, serva de Deus, membro de uma igreja evangélica em perfeita comunhão. Não em primeira comunhão, em perfeita comunhão. Se ela é igual maçaneta, passa na mão de todo mundo, o cidadão está no boteco tomando cachaça e ele está vendo aquela menina. Aquela menina vai ter mérito ou demérito com aquele grupo? Demérito. Existe uma lei gravada em seus corações. Então, o homem ele já tem uma necessidade pela revelação do Eterno para que ele, então, tenha esse princípio moral. Então, quando vem os 10 mandamentos, e ali a palavra dele foi tremenda, do pastor Luciano, ou seja, Deus trouxe a espinha dorsal da sua proposta eterna, do seu propósito divino. Então, por isso, André, que vem a lei. Aí você me pergunta, mas e antes? Como é que era? Essa é a tua questão. Também. Como é que era antes? O cara podia matar? Não. Necessariamente, quando Caim matou Abel, o texto já fala, Gênesis 4:7. Por que descaiu o teu semblante? Por que tu está sentindo isso, cara? Deus falando para ele. Eu estou traduzindo aqui na linguagem nossa aqui. Então é o seguinte, o pecado está batendo na tua porta. O que dizia que ele estava em pecado? Se não tinha lei. Se não tinha os mandamentos, não matarás. Ou seja, o princípio da revelação geral. É por isso que o cidadão que está lá no meio do mato, numa tribo indígena, e porventura o evangelho não foi lá um missionário ainda, né? Ele tem a revelação geral e tem os códigos de ética lá. Você pode até partir para outra discussão. Vai pregar para ele ou não vai? Não, vamos pregar. Mateus 24:14 diz que esse evangelho será proclamado em todas as nações, então virá o fim. Deixa eu aproveitar e corroborar aqui essa questão acerca da espinha dorsal, que eu achei super interessante também. O homem estava inspirado hoje. O negócio está pegando fogo. Deixa eu colocar um ponto muito importante com relação aos 10 mandamentos, porque o povo tem muito hábito de usar para esclarecer isso, que eu sei que há muitas dúvidas. Antigo, como velho. E, na verdade, eu até não gosto dessa palavra antigo nem velho. Eu acho que deveria ser o primeiro e segundo mandamento, né? Mas vamos lá. O que difere aqui, as pessoas dizem, poxa, mas não tem influência. Porque geralmente se bifurca muito pelo dízimo. Não, Malaquias é antigo, né? Porque o 10 mandamentos é antigo. E Jesus ele foi claro quando ele disse assim, eu não vim para banir as leis, eu vim para cumpri-la. Mas quando ele vem cumprir, ele vem cumprir as leis do Deus vivo, que é a espinha dorsal, para com o povo de Deus. Ao que foi dado a Moisés com relação ao povo de Israel, em função da carga que Israel traz com relação aos costumes egípcios, que precisam ser tratados com relação a isso. Quando Deus usa, por exemplo, o primeiro mandamento, que diz que não se curvará a nenhum outro Deus, e as pessoas usam assim, não, mas isso daí o povo de Israel fazia. Israel muitas das vezes cultuava a Deus durante o dia e à noite estava diante de outros deuses. Mas eu quero dizer o seguinte, Deus é o Criador, nós precisamos entender esse ponto muito importante. Ele já sabia que isso daí iria se estender de geração a geração. Você vê quando Jesus vem, o que tinha ali? Nós tínhamos Roma, e Roma tinha o seu Deus, e Deus de Roma muitas das vezes corrompia o povo de Israel. Então o Senhor Jesus ele também traz essa lei, que é a espinha dorsal, e adverte o povo, lembra?
né? Porque, me permita só citar uma das leis, que é não matarás, que foi dito agora aqui sobre Caim e Abel. O Senhor Jesus, eu acho lindo quando o Senhor Jesus ele fala acerca das leis, porque ele não vai na lei no princípio daquilo que foi executado. Você executa o bandido porque ele foi lá e cometeu o crime. Jesus vai na essência daquilo que ele praticou, ou seja, não ira. Porque a ira que vai desejar você vai gerar em você todo um sentimento para você ir lá e executar a pessoa. Ireis, mas não pequeis. Ou seja, não vai lá e não execute. Você tem que perdoar, você tem que haver... Então, quando o Senhor Jesus ele diz que ele veio para cumprir a lei, ele deu a nós como lidarmos com esses princípios. Porque esse a dúvida do povo com relação à lei. Porque o povo diz, não, estamos vivendo a graça, irmão. Não, graça. Tá? O que tem graça? Graça não dá direito a você de ir lá e matar, não dá direito a você de você errar, como muitas pessoas pensam, como o fato do princípio do dízimo, né? As pessoas querem misturar, criar esse tipo de contexto. Eu não sei se eu estou me expondo bem para que vocês possam entender, porque as pessoas estão nos assistindo e gera essa dúvida. Peraí, mas isso é ato antigo. Não existe o antigo, amigo. O Senhor, quando deu a tábua da lei de Moisés, disse assim, isso aí é eterno, como o pastor... Inclusive tem uma igreja que fala que nós somos a igreja da lei. Exato. Pô, faz a não. Aqui é só da graça. Lá tá tudo na desgraça. E quando Jesus... Então você vê a confusão. Deixa eu voltar ao início aqui da pergunta que o André falou, a respeito de Deus criar leis que mudou algum comportamento anterior. Eu acho que Deus teve um problema sério, porque o povo daquela época, como até hoje também, o povo tinha que se apegar a alguma coisa. Então, por exemplo, os sírios venceram a batalha. Aí o Deus da Síria é Deus forte, é Deus poderoso. Eles têm um Deus que a gente pode ver, que a gente pode tocar. Aí Deus diz, então, olha, somente ao Senhor teu Deus adorarás, não farás imagem nem escultura, porque o povo estava se apegando com a sua mentalidade natural. Se aquele povo venceu, é que o Deus dele é forte, é poderoso. Eles têm um Deus que eles veem, eles têm um Deus que eles tocam, que eles adoram. Nós não temos. Então, Deus cria o mandamento para estabelecer, não façam, não creiam nesses deuses feitos pela mão do homem, porque Deus é Espírito e quem o adora o Espírito de verdade. Mas aí vem mais tarde, eu acho que uma força do próprio povo de Deus, aí Deus cria a arca. O que é a arca? É a minha presença. É a minha presença. Então, a arca na casa de Obed-Edom, ela é adorada, Deus adorado. Mas Deus, uma arca, ele está ali na arca. O próprio Deus estabeleceu isso. Porque eu vejo problemas, que Deus disse, esse povo é de dura serviço, esse povo, eles têm que se apegar a alguma coisa. Então, vê que quando levava a arca, o povo se alegrava. Nós vamos ter vitória, a arca está aqui. Então, eu vejo que Deus, ele criou as leis, e ele, dentro da sua flexibilidade, para não nos perder, como o próprio Moisés levantou aquela serpente de bronze, quem olhar para ela será curado. Foi Deus quem mandou. Depois virou um Deus aquela serpente, que teve que ser destruída. Porque a tendência do povo é a idolatria, infelizmente. Quanto não matarás, aí que nós vamos entrar na espiritualidade dos mandamentos. Não matarás, mas Deus levantou homens para matar outros homens. Eu ia falar sobre isso agora. Deus levantou homens para matar outros homens. Vamos fazer o seguinte, vamos falar sobre isso no próximo bloco, vou para um rápido intervalo, porque também tem perguntas que parecem ser bobas, mas é interessante porque vai entrar naquilo também que eu acho que o pastor Marcos falou. André, a questão às vezes não é nem o ponto final, mas é a raiz de tudo. Por exemplo, pessoas falando aqui, não matarás. Hoje protegido por lei, às vezes até por igreja e tudo, policiais que, para proteger pessoas, matam. A Bíblia não fala, não matarás, mas pode matar em legítima defesa. Não fala isso, a lei fala, não matarás. Como é que vocês interpretam toda essa legitimidade para matar uma pessoa nos tempos de hoje e como é que pode se curar? Naquela época, né? Isso é bom. E hoje continua e tem legitimidade. Acho que está faltando esse exercício aí. Da lei e de nós, homens de Deus, porque acreditamos na lei. Falando, não, tem que ter lei mesmo para a polícia, tem que matar bandido, se o bandido for querer matar as pessoas inocentes. Então, existe uma legitimidade do homem para que o homem mate o outro. Então, vamos debater um pouco sobre isso no próximo bloco, porque a lei de Deus é clara e sucinta. Vamos debater sobre isso. Vamos para um rápido intervalo, mas eu tenho um recado para você. Preste bastante atenção. Há quanto tempo você sonha em ter o seu próprio negócio? Que tal uma atividade que garanta excelentes ganhos e a oportunidade de mudar a sua vida? A Rinodê é uma empresa brasileira de cosméticos e bem-estar que atua há mais de 20 anos no mercado.
com alta tecnologia e qualidade em mais de 300 produtos, com lucro de 100% em todas as vendas. Acesse www.rinode.com.br e cadastre-se hoje mesmo com o ID 110307. Lembre-se, no site, para se cadastrar, coloque o ID 110307 e torne-se um consultor hoje mesmo. Rinode, 20 anos fazendo sua vida melhor. Estamos de volta, terceiro bloco do Antenados na Geral. Mas nesse início, deixa eu falar para você sobre o site Gospel Hoje, um dos maiores portais de notícia cristã do Brasil, www.gospelhoje.com.br. E você pode ter todas essas notícias no seu celular. É muito fácil. Envie as letras GH para o número 49810. Envie um SMS com os GH para 49810 e você receberá todo dia no seu celular mensagens de texto com notícias para você ficar bem informado. Quem sabe você se informa bem no Antenados na Geral e também direto no seu celular. Veja só esse vídeo. Receba diariamente em seu celular notícias do mundo gospel. Basta enviar a palavra GH para 49810. Você vai receber um SMS. Responda sim. Aproveite, os 7 primeiros dias são sem custo. O que você está esperando? Fique bem informado e surpreenda seus amigos. Envie GH para 49810 e assine. Estamos de volta, viu? GH para 49810 e você receberá todo dia aí, primeira semana grátis. Você pode degustar e entender um pouco. E o debate continua, sabe por quê? A gente estava falando sobre não matarás. Está escrito um dos mandamentos na tábua da lei de Deus. Porém, nós vamos falar aqui, alguns falam que Deus mandou, enfim, profeta matar outras pessoas. Hoje em dia teve uma pergunta até interessante vindo da internet, parece ser boba, mas hoje existe legitimidade para matar. A lei, ela não encobre, mas ela dá legitimidade para um policial defender a sociedade. Às vezes, numa corte, se uma pessoa vem te matar e você mata, você diz que é legítima defesa e você tem legitimidade para aquele seu ato. Na tábua está bem simples, não matarás, não fala se é legítima defesa, se é por razões espirituais, razões passionais ou por aí vai. Como é que a gente interpreta esse negócio de pode ou não pode matar? Tem legitimidade ou não tem? Na verdade, ela não é nova, essa lei. Desde o Velho Testamento, já as autoridades tinham poder de matar. O Pôncio Pilatos mesmo disse, eu posso te deixar viver ou te matar. Já que Jesus disse, não, sobre mim só tem direito se Deus der, no caso de Jesus. Mas ele tinha esse poder, tanto soltou Barrabás. Então, ele tinha um poder, já era lei, de poder matar as pessoas. E Deus também, na sua lei. Antes, quando Saul estava em comunhão com Deus, ele mandaria matar a bruxa, apedrejada, porque era lei, e ele mesmo cumpria isso antes. Agora, depois que ele ficou mal com Deus, depois que ele começou a pecar, desobedecer a Deus, ele fez aliança com a bruxa. Ele foi lá se consultar com ela. Enquanto está bem com Deus, ele mataria ela. Ele apedrejaria ela pelo conceito espiritual de Deus, porque é a contaminação e destruição do seu povo. Então, por zelo do seu povo, por zelo da doutrina de Deus, ele apedrejaria ela até a morte. Mas quando fica de mal com Deus, que é pecando, se desviando, ele fez aliança e se consultou com ela. Então, essa é a realidade hoje também. Porque você sabe que Deus protege o trabalhador. Eu preguei isso no quartel de Polícia Militar. Deus protege o trabalhador. Eu conheço o tempo antigo que pouco se falava de morte de policial militar em serviço, de morte de um bombeiro militar em acidente, porque Deus protegia ele. E hoje, o que está acontecendo? Está acontecendo que o próprio policial, não generalizando, está indo, em vez de proteger a população, está acharcando, quando a gente vê aí na mídia, aí, diariamente, é envolvido com assalto, com sequestro, com tudo. Então, Deus não protege. Então, está vendo o quê? Uma falta da comunhão com Deus. Na comunhão de Deus havia proteção do policial, havia uma intervenção divina.
pela própria lei espiritual de Deus. Então, se quebra isso quando se afasta de Deus. Então, começou aí pelo caminho da corrupção, pelo caminho errado, então ele vai ter a consequência do seu ato. E quanto ao Novo Testamento, quando Pedro puxa a espada e arranca a orelha do soldado Malco, o Senhor diz para ele guardar a espada, retorna a orelha do soldado e diz, ô Pedro, quem com a espada fere, com a espada será ferido. Deixa eu entrar aqui, André, olha só. Eu quero... o debate, como eu sempre falo, tem que ser didático, né? E agora eu vou ter que discordar aqui do bispo em muita coisa. E deixa eu explicar por quê. Número 1, ninguém tem direito de tirar a vida de ninguém. Ninguém. Mas direito em que sentido? Deixa eu explicar. Direito. Hoje não Direito nenhum. respalda um policial tirar a vida de uma pessoa. Vou explicar. Deus não deu esse direito, então? Eu vou explicar. Mas vamos ver aqui. Ninguém tem que tirar direito à vida de ninguém. Deuteronômio 32, 39. Vede agora eu sou. Eu mato, faço viver, eu firo e eu saro, e não há quem possa escapar das minhas mãos. O direito da vida está na mão do Senhor. Então, ele é o único que tem o direito de tirar a vida de alguém da vida. É o único. Esse é um ponto. Agora vamos para outro ponto. Deus falou, não matarás, Êxodo capítulo 20, os 10 mandamentos. E ele mesmo mandou matar. Aí o cara, mas como é que pode? Deus mandou matar. E ele, o bispo, já deu uma palavra que eu falei, caramba, que legal. Quando ele falou assim, vinham os assírios, vamos dizer assim, os babilônicos, ou os filisteus. Qual era o contexto histórico? Qual era a cultura? A gente tem que entender, e essa frase é muito importante. Deus se revelou na cultura de um povo, e nessa cultura ele se fez conhecido. Ou seja, naquele contexto histórico, na cultura daquele momento, quando o Davi venceu Golias, não foi apenas vitória de Davi, foi a vitória do Deus de Davi. O povo de Israel era zombado quando Moloque... Mas quem matou Golias? Vou falar sobre isso. Então, quando eles venciam, a glória era do Deus deles. Entendi. Então, quando o povo de Deus vencia, a glória era do Deus de Israel. Então, na cultura daquele povo, se Deus, o Senhor, permitiu e mandou que matasse, porque ele estava se revelando naquela cultura. E se ele não fizesse aquilo, ele não seria o Deus de Israel. No duelo de 1 Reis 18, no Monte Carmelo, não há morte, mas há um duelo. E o Elias vai e confronta. Por quê? Se o povo não obtesse vitória... Elias saiu matando todos depois de espada. Não, depois. Deixa eu explicar. Mas, por exemplo, se isso não ocorresse, o Deus de Israel seria o Deus da derrota e não o Deus da vitória. Eu estou explicando o princípio cultural. O princípio cultural. Deus se revelou na cultura de um povo, nessa cultura se fez conhecido. Agora vamos ampliar, estou falando didaticamente, vamos sair da cultura agora e vamos para o princípio eterno do não matarás. Vamos lá. Em que direito há de um policial matar o outro, uma autoridade? O bispo citou o texto de João 18, 36, 37, 38, quando Pilatos falou, rapaz, tu não sabe que eu tenho autoridade de te matar, de te soltar, de te prender? Ele fala, nenhuma autoridade tu teria se do meu pai não fosse dada. Aí a gente vai agora para outra questão, outro polo didático do negócio. O princípio da autoridade. Romanos 13. Não há autoridade que não proceda de Deus, e toda autoridade constituída foi ele que estabeleceu. Aquele que se opõe à ordenação de Deus, Deus o condenará. A lei é para o bem, para aqueles que fazem o bem, mas para aqueles que fazem o mal, serão punidos pela própria lei. Ou seja, quando alguém infringe uma lei do país, ele vai ser preso e vai até ser morto. Isso é legítimo. Então não é que o policial tem o direito de matar. Na realidade, ele vai matar em exercício daquilo que já foi estabelecido pelo próprio Deus, que é o princípio da autoridade. Deus otorgou a eles o poder de matar. O princípio da autoridade. Não, o princípio da autoridade. Se alguém fere, não é que ele tem o direito de matar, é que se alguém fere, por exemplo, ele é policial, ele é o princípio da autoridade. Se alguém feriu esse princípio, tá certo? E ele está armado. Mas olha bem, tá? Ele vai matar, não tem como. Mas se ele matou, Deus não permitiu? Oi? Não, você não está entendendo. Não pela autoridade dele próprio. Eu vou separar de novo. Princípio da autoridade. Olha bem, o Pilatos não matou Jesus, porque no sentido de ele falar, não teve essa autoridade. Pilatos era autoridade. Quando Jesus falou assim, ele era nenhuma autoridade tem sobre mim, sobre meu pai dela. Mas os outros presos, Pilatos matava, porque ele queria. Então, autoridade. O cara foi contra a autoridade. Nós temos muita gente. Se qualquer bandido, vai lá, entrou na tua casa, roubou, estuprou, fez o que aconteceu, ele é passivo de morte, porque ele está indo contra o princípio de autoridade.
responsabilidade. Mas isso é o que nós falamos aqui, velho. Foi o que eu falei aqui. Existe um ponto Você aqui. separou. Separei. Separou, só separou, mas... Você está falando a mesma discordou. coisa. Não, você está falando a mesma coisa. André, eu acho interessante pontuar o seguinte: a espinha dorsal para o reino, para quem vive o reino de Deus. Né? Porque existe aqui, nós estamos fazendo um paralelo. Porque nós estamos pegando o reino e estamos aplicando isso na nossa sociedade, que não vive o reino. A Bíblia diz o quê? Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Entendeu? Nós temos hoje uma nação que você ouviu na faculdade que, quando fala de Moisés, ele não acredita. Não acredita nas tábuas da lei. Então, a espinha dorsal já não existe mais para esse conceito. Então, nós temos que separar um pouco essa questão. Eu acho que a explicação foi muito interessante. Por quê? Porque o policial, na faculdade dos seus deveres, vai estabelecer ali esses princípios, que é Romanos 13. Eu concordo em número, igual e gênero. Agora, a questão do reino, é isso que nós, quando eu falei sobre a essência do sentimento, porque nós estamos voltados para o reino. Porque nós, como cristão, nós somos o povo de Deus. A Bíblia diz que nós somos sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, que eu era um povo qualquer, hoje eu sou povo de Deus. Então eu tenho um rei. Então eu tenho as leis para mim viver. E essa daí é onde o Senhor Jesus aplicou. Olha, com questão do não matarás, ele trouxe bem claro. A ira é onde gera toda a destruição. Porque, às vezes, uma palavra, André, ela mal colocada, nós estávamos falando isso em off lá dentro de uma pregação, o camarada pega um púlpito, pega uma pregação, ele mata uma penca de gente dentro de uma igreja numa palavra só. Então, ela muitas das vezes, ela mata no espiritual. E o Senhor Jesus acorda e desperta a igreja para esse princípio, porque nós vivemos o reino. Então, a lei, quando nós falamos a lei de Moisés, que a sociedade adotou, porque não adianta, ciência só é ciência porque a Bíblia está nas nossas mãos hoje. Não vem com essa conversa fiada, porque se não é a palavra, a ciência não era ciência, meu amigo. Não adianta. E essa é a grande verdade, o homem não aceita isso, mas tem que aceitar, meu camarada. Não adianta. Acho que em 42, o homem disse que o planeta era redondo e houve toda uma percussão, absurdo, né? Galileu, exatamente. A perseguição, inclusive, de homens que manejavam a Bíblia. Que era o sistema papal, que deveria saber a profecia de Isaías, que a terra era redonda, que Isaías já falou sobre isso, e o próprio sistema bíblico papal é que proibia isso e que levou até a heresia Galileu e outros. Então nós estamos separando aqui. E é bom separar. Vamos separar esse bloco do próximo, então. Vamos para um rápido break, daqui a pouco a gente volta para o último bloco do Antenados na Geral. Vamos tentar fechar esse assunto. Eu queria, não sei se a gente tem tempo para falar um pouco do guardar o sábado, ou alguns falam de domingo. E depois a questão da gente imaginar de Jesus veio para abolir ou para completar a lei, que muita gente também pergunta, só para a gente pincelar isso bem rápido para terminar o Antenados, muito bonitinho hoje. Vamos para o rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, já já. E o sol sorriu pra mim. Já posso ouvir. Eita Deus, o último bloco do Antenados na Geral passou muito rápido, estamos falando sobre os 10 mandamentos. Tem muito papo pra gente fazer. Dá pra fazer um programa sobre cada mandamento e os seus derivados, né? Porque tem muita coisa pra gente debater. Deixa eu ver se a gente fechou, talvez, aquele do último de matar. Eu não sei se eu fiz um bom fechamento, mas eu entendo o seguinte: se nós estamos revestidos da autoridade que é dada ou outorgada por Deus, nós temos o direito de fazer isso no exercício daquilo que nós fazemos. Por exemplo, se você é um policial, está diante de uma cena que alguém quer matar uma outra pessoa, você pode sacar uma arma, não mata, mas atirar aquela pessoa e tentar alvejar. Agora, se você é um cidadão comum e porta uma arma onde está na mesma situação e tem um policial aí, você não tem o direito de matar aquela pessoa. Tem sim. Constituição, a Constituição Federal, você é um cidadão, você é uma autoridade. É um justiceiro. Você pode ser preso por não ter usado a arma. Porque você foi policial omisso. ali, bispo. Você foi omisso, mas você está armado mas tem um por quê? policial ali. Se tem um policial ali e eu também estou armado, quem tem o direito e o dever de agir é o policial, porque ele é autoridade ali, não eu. Tem que mudar até a nossa lei também. O policial chegar... André, o policial chegar pro ladrão, você tá preso, o ladrão não tinha policial. Mata o desgraçado, tá armado, ele vai te matar. Mas vamos mudar isso. Essa é a realidade. Vamos passar a morte pro... Vamos passar agora. Jesus já venceu a morte. Vamos pro próximo. Vamos falar agora. Vamos falar um pouco sobre guardar o sábado, que é uma das perguntas que mais vieram. Sábado, outros falam, não, é guardar domingo, debate, mas vamos lá.
Sábado. Sexta-feira passada, deixa eu levantar uma pergunta. Sexta-feira passada, nós falamos sobre um rapaz que ele perdeu um contrato milionário, acho que foi, parece, no Oriente Médio, porque ele era do Adventista do sétimo dia, e quando ele fechou aquele contrato e foi ter jogo, ele falou, não posso jogar sábado. E ele falou, então se tu não pode jogar, é que o campeonato, a tabela, tem jogo semanalmente no sábado, então você não está no nosso time, perdeu. O que eu falei aqui foi o seguinte, eu achei muito bonito a atitude dele de se manter fiel àquilo que ele acreditava. Saulo de Tarso. Não concordo com o posicionamento dele, mas achei bonito. Porém, vamos lá, vamos falar sobre esse guardar o sábado. Deixa eu entrar então no sábado. Vamos entrar no sábado, meu irmão, mas olha só. Mas antes, professor, deixa eu fazer uma pergunta. O sábado é judaico ou é babilônico? Pois é, o sábado é judaico ou é babilônico? Deixa eu falar sobre isso. André, mas antes disso, é babilônico. Eu só quero deixar claro aqui para o meu telespectador. Número 1, sou contra a pena de morte. Tiago 1,20, a ira do homem não produz a justiça de Deus. Acabou. Não pode matar sem ira. Aí não pode matar sem ira. Vamos agora para o sábado. O sábado é o seguinte, o sábado é o único mandamento dos... Pode matar sem ira. O sábado... Só não pode matar no sábado, é isso? Mata com amor. Não é isso que a gente tá falando aqui, gente. Tá parecendo um pastor que se converteu, aí ele chega na reunião e fala assim, gente, eu era matador, vocês sabem disso. Tá parecendo. Mas vamos lá, o tempo tá rápido, né? Então a questão do sábado é o seguinte, os 10 mandamentos têm o sábado. Só que o sábado é o único mandamento que não é repetido no Novo Testamento. Nem Jesus, nem ninguém. Jesus estabeleceu algo muito lindo. O homem não foi feito por sábado, o sábado foi feito por homem. A palavra sábado, do hebraico shabatã, ou sabá, é descanso. Alguém fala assim, Deus descansou. Meu irmão, Deus não descansou. A linguagem do Deus descansar é uma linguagem antropomórfica, uma linguagem humana atribuída ao divino. Isaías 40, 28 até o 31, não ouviste que o Eterno não se cansa, nem se fatiga, ninguém pode quadrar o seu entendimento, ele dá força ao cansado, renova a força aquele que não tem vigor, e por aí ele vai dizendo, aqueles que esperam, subirão, voarão com asas de águia, vocês conhecem o texto, se você não conhece, abre sua Bíblia aí, Isaías 40, André, 28 ao 30. Eu vou discordar, eu vou discordar dele. O princípio eterno do sábado é o descanso que é para o homem. Deus não precisa descansar, que Deus não se cansa. Quem se cansa é o homem. O homem está dentro do limite da esfera da circunstância, do tempo e do espaço, não Deus. Deus está muito além do que essa esfera aqui. E não tem nada a ver. O Paulo, em Romanos 11, 33, ele para o texto e fala, ó profundidade de riqueza, tanto da sabedoria e do conhecimento. Quem pode quadrar o seu entendimento? E Paulo faz ali uma coisa muito linda. É igual esse cara, o pastor aqui, que fez uma frase. Então, só para concluir minha fala, rapidinho. A turma quer confundir guardar sábado com uma questão de lei. Jesus, Mateus 5,17, eu não vim abirrogar a lei, eu vim cumprir, ele cumpriu. A lei se cumpre em Cristo. E eu termino, então, Romanos 13:8. A ninguém levais coisa alguma, não sei o amor com que eu vos amei. Porque quem ama cumpriu toda a lei. Então, se eu amo, eu cumpro a lei. Agora eu preciso descansar. E necessariamente, ou vai ser no sábado, ou vai ser na segunda, ou vai ser qualquer outro dia. E tem mais. Jesus estou no domingo, o Espírito Santo desceu no domingo, e a igreja primitiva se reuniu no domingo, primeiro dia da semana. Porém, para mim, bispos e irmãos aqui, todo dia é sagrado. Mais um dia que o Senhor fez, regozijemos-nos e alegremos-nos nele. Olha bem, o sábado não é de origem judaica, é de origem babilônica, vem de sabactum. Deus não criou sábado coisa nenhuma. Deus fez primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo dia. Essa é a realidade. Se hoje, para mim, sabe? Porque o Shabá, sábado, o judeu está me ouvindo aí? O judeu está me ouvindo aí? O Shabá não é só sábado para vocês também. Não. Porque feriados sagrados também é considerado Shabat. Pode cair numa quarta, numa terça, é Shabat. E eu já vivi isso em Israel. Eu cheguei lá no Israel, fui apertar o elevador e a irmãzinha judia disse para mim, Shabat, me proibiu de tocar o elevador. O botão, tudo bem. E eu estou ali com ela dentro do elevador. Só que o elevador estava enguiçado. E nada do elevador funcionar. Aí ela chegou uma hora que ela... Tu no botão, eu digo, ei, Shabat. Ela me cobrou um Shabat, mas ela saiu da graça. Ela saiu da graça. Ela saiu do judaísmo e tá no botão. Quer dizer, então não é uma verdade. Por isso que Jesus falou que ele era Senhor do sábado. Por isso que Jesus falou que adorar a Deus, adore nele, em Jesus, todo dia. Ele é o meu descanso. É descanso que eu quero? Jesus é o meu descanso. Vinde a mim cansado, e eu vos aliviarei. Ele confrontou diversas vezes o sábado, ele confrontou literalmente o tanque de Outra Betesda, coisa também, só falando isso aí, entendeu? Ele falou do adventista. Quer guardar o sábado mesmo, adventista? Não trabalha sábado.
eu sou médico. Não. A lei diz, não faz nem 6 comida. dias há para ser curado. 6 dias há para ser curado. Então não tem... Eu sou adventista, eu posso trabalhar como enfermeiro e médico dia de sábado. Mentira. Pela lei é mentira. Porque 6 dias há para ser curado. Então, nem no sábado podia se curar. Foi a crítica a Jesus. Criticaram Jesus porque ele curou no sábado. Interessante, voltando lá no Matarazzo, eles guardaram a lei do sábado para Jesus, mas disseram, vamos matar ele. Olha bem, não pode fazer isso no sábado, mas vamos matar ele. E o quarto mandamento? O que se dane o quarto mandamento? Vamos matar ele. Entraram com ele no pretório no sábado. Justamente. Entraram com ele no pretório no sábado. Na Torre Antônia, não poderia. Né? E eles entraram com ele, a verdade. Justamente. E a acusação foi essa. Ele estava lá na casa de Caifás, amarrado na cisterna, aí tira ele, então pode, então olha bem. Então, a verdade, o André, é que o Senhor, ele fala através de nós, no Espírito que ele colocou. Nós somos 50% céu, 50% terra. Então, Deus fala com esse Espírito. Tem uns que é 70% terra. Tem uns que são 100% terra. André, pra gente ir para a conclusão aqui. Jesus, por diversas vezes, quebrou esse protocolo, curando dia de sábado, fazendo um milagre dia de sábado. E ele disse, eu não vim abolir a lei e nem os profetas. Tem essa. Colhendo espiga de milho no dia de sábado. Eu vim cumpri-la. Né? E nós temos que ter esse princípio. E muitas pessoas se amarram em alguns princípios para viver hoje, éticas, morais, espirituais, baseado no Antigo. Não, isso era só no Antigo. E aí Paulo vem em Romanos 6, verso 1, ele fala, pecaríamos para que a graça seja mais abundante? Aí ele vem, de forma nenhuma, exclamação. Olha a forma que ele falou, de forma nenhuma. Ele mesmo responde. Ou seja, as pessoas querem usar do tempo da graça para pecar ainda mais, para que a graça seja mais abundante. E isso que Paulo André, vai e condena e repreende. Um segundo. Você que está vindo aí para algum lugar do Rio de Janeiro para fazer circuncisão e você é crente, toma vergonha. Isso é uma vergonha. E só para a gente terminar, que tem uma pergunta que dá para a gente... Agora eu vou querer saber de Office aqui. E uma pessoa perguntou aqui, André, uma pessoa que cumpre integralmente, 100% a lei, os 10 mandamentos de Deus, pode ter a salvação? Não. A Bíblia é pela graça. Até porque é impossível. Tiago 2,10, André. Se alguém quer ver pela lei, errar em um, pecou em todos. Exato. Está morto. Obrigado pela sua audiência, pastores. Obrigado pela participação de vocês. Foi muito bom hoje. Vamos marcar outros aqui que tem 10 mandamentos. A gente falou só de matar e de guardar o sábado. Faltam outros 8 aí, tá bom? Obrigado pela sua audiência. Deus te abençoe e até o próximo Antenados na Geral. Tchau, tchau. Low key and stand candid, reflect on all the things I try my hand at. Search for the equation to persuasions I'm used to. Finding comfort in the zones, a class of bones I get loose to. A mountain is Fontaine, spinning in monsoon and grinning this high octane. Explosive how I came, rolling down the hills cause life's a hassle. Encircled by my folly like a moat around the castle. Stay afloat, catch a second wind, thin if the air I breathe. Teary-eyed.